Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Abra Seu Livro e hoje nós vamos abrir a Psicologia Financeira de Morgan Housel. É um dos livros mais vendidos quando a gente fala em relação a finanças, referente à economia. Então, um livro bastante referência, riquíssimo de várias lições. E aqui no vídeo de hoje eu separei 8 lições desse livro fantástico aí para passar para todos vocês. Então já fica no canal, para quem chegou agora aí, se inscreve no canal e vamos seguir aí, vamos acompanhar essas 8 lições desse livro. Então aqui, para começar, o Morgan ele comenta bastante, né, sobre comportamento de fato, né, nesse livro. Então ele até comenta, né, como para eu saber o porquê que as pessoas, por exemplo, se endividam, atolam em dívidas, eu não preciso estudar sobre a taxa de juros, por exemplo, ou sobre a inflação. Eu vou estudar sobre ganância, sobre otimismo, sobre, enfim, outras coisas voltadas realmente para o comportamento, sobre insegurança, enfim, sobre outras coisas. E aí eu vou colocar aqui na tela, dá uma olhada nesse gráfico. Esse aqui é o gráfico do S&P 500, que é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. São as empresas listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então é um indicador, é um índice como qualquer outro índice. E aqui o que ele mostra para nós? Nós temos na barra de baixo a idade, né, 13 anos, 18 anos, 23 e 28 anos. E na esquerda, no outro eixo, eu tenho o índice que ele está ali de 0 a 10. Quando a gente olha essa linha próxima à idade, ela mostra para nós as pessoas nascidas em 1950. Isso a gente está falando, né, mais voltado para os Estados Unidos. E essa outra linha, que ela começa, né, que ela está numa crescente, inclusive ela chega lá no final entre 9 e 10, olhando por índice, são as pessoas nascidas em 1970. E o que esse gráfico nos mostra? Realmente eles nos mostram o quê? Eu tenho a mesma idade, ou seja, os meus 20 anos de idade, porém nascidos em períodos diferentes. Ou seja, esse índice S&P 500 ele tem um comportamento diferente quando eu nasci em 1950 e 1970. Que quando a gente se trata de dinheiro, né, o que nos molda realmente, envolve outras coisas, outros fatores. Então, se a gente parar para pensar, né, para quem nasceu em 1950, como estava, por exemplo, o cenário nos Estados Unidos ou no mundo, a economia no mundo? Como estava o cenário em 1970? Então, quando a gente olha para o gráfico, né, quem teve ou quem tinha, por exemplo, um nível de conhecimento de instrução, ou quem já trabalhava com bolsa de valores, com ações, certamente surfou e teve mais oportunidade de ganhar dinheiro, por exemplo, quem nasceu em 1970, porque a gente vê o índice, ele subiu, então ele alavancou esse índice. Quem comprou, por exemplo, ações ali na baixa, com certeza teve um lucro maior. Agora, quem nasceu em 1950, o mesmo, né, o índice ele tem um comportamento linear, então realmente ele não teve oportunidade, vamos dizer assim, de lucro. Quando a gente fala de economia, tem várias coisas que realmente estão por trás, e muitas das vezes não é nem mesmo essa questão de índice, de taxa, de inflação, mas sim quando a gente olha para crenças, para valores, né, da onde aonde a pessoa nasceu, qual o nível de instrução que essa pessoa teve, né, quais são as referências que essa pessoa teve, né, na família ou com as pessoas que ela conviveu, o ambiente que ela conviveu. Então, crenças, valores, né, enfim, então são várias coisas várias lições que essa pessoa aprendeu naquele ambiente que ela está. Então aqui, a forma que eu me comporto, né, a forma que cada um comporta perante ao dinheiro, realmente ela pode fazer sentido para um e não fazer sentido para o outro. Então esse é um ponto bem relevante. E aqui a primeira lição, olhando esse gráfico que a gente viu desse indicador, iniciando aqui a nossa primeira lição a economia ela é guiada pelo comportamento das pessoas a partir dos valores e das crenças. Então, realmente, a gente começa essa primeira lição olhando isso. Então, o livro ele norteia nesse sentido, focado mais em comportamento, olhando mais esse tipo de análise. Né? Ele traz vários dados, várias informações, várias histórias, eu vou contar algumas aqui, vários cases, exemplos de grandes investidores que a gente tem como referência, mas realmente ele é mais voltado para comportamento do que realmente para números e para exatas. Partindo para a segunda lição, eu começo contando uma história de um rapaz chamado Rajat Gupta. Ele era um CEO de uma grande multinacional, né? Ele assumiu cargos na ONU, no Fórum Econômico Mundial, ele se tornou-se parceiro, inclusive, do Bill Gates, da Microsoft. Em 2008, a fortuna desse rapaz ela estava avaliada em 100 milhões de dólares. Só que aí tem um ponto, é um multimilionário, com certeza um cara já bem sucedido,
Só que ele tinha um objetivo, um grande sonho de ser bilionário. E aí um ponto interessante, ele fazia parte de um conselho administrativo de um banco famoso, que é o Goldman Sachs, né, um grande banco referência, e ele sempre rodeado de várias pessoas, vários investidores, enfim. E a história comenta que em 2008, né, que teve a grande crise, inclusive financeira, o banco Goldman Sachs estava enfrentando uma tempestade de crise, né? E o grande investidor referência, né, bastante famoso, Warren Buffett, ele planejava investir nessa época ainda para poder ajudar ainda o banco 5 bilhões de dólares para ajudar até o banco a sobreviver. E o Gupta, ele teve acesso às informações. Então, infelizmente, ele acabou tendo acesso às informações e ele ligou para um outro rapaz, para um gerente de fundos, para que ele para que ele antecipasse e comprasse 175 mil ações do banco. Então, o que ele pensou, poxa, se o Warren Buffett vai comprar, né, vai investir, eu já aviso, né, um conhecido meu para já antecipar essa compra, porque certamente quando a ação subir, ele vai ter um lucro gigantesco. E realmente foi isso que ele fez. Só que, infelizmente, depois, tanto o Gupta quanto esse parceiro dele acabaram sendo presos por realmente ter acesso às informações privilegiadas e as carreiras, reputações, enfim, foram arruinadas para sempre. Então, essas são uma história simples para ilustrar já essa lição 2. E a lição 2, né, diante desse cenário aqui, é escolha o seu suficiente. Mas como assim? Poxa, olhando esse rapaz, ele já era um multimilionário, já tinha mais de 100 milhões de dólares a fortuna dele, isso avaliado, né, em 2008. Então, quando a gente escolhe o suficiente, você escolhe e define uma meta, claro que ajuda muito a você parar, vamos dizer assim, de querer ganhar mais dinheiro. Mas, claro, isso certamente, esse dinheiro investido dele com percentual por mês, certamente ele não precisaria, entre aspas, de mais dinheiro. Claro que a gente abre algumas opiniões aqui, inclusive falando de ganância, que é o próprio tema do livro, né? Ele fala de comportamento. Então, independente se vou definir ou não definir uma meta, vamos dizer assim, se a pessoa, obviamente, ela já tem as crenças, os valores, ou não é uma pessoa gananciosa, certamente ela não teria esse problema na carreira dela. Mas fica essa lição 2, escolha o seu suficiente. Partindo para a lição 3, a gente fala então, que eu acabei de falar dessa grande referência de investidor, né? Ele sempre, em 2008, ele foi o mais rico do mundo, Warren Buffett. Atualmente, o patrimônio dele está em 150 bilhões, se não me falha a memória. E ele realmente é uma referência quando a gente fala em investimento. E aqui a lição 3 é sobre ele. E aí, colocando aqui para vocês, a gente dá uma olhada aqui no patrimônio dele. Ele começou a investir desde pequeno, desde criança, com 10 anos de idade. Aqui, com 14 anos de idade, ele já tinha 5 mil dólares. Tá? Esse aqui é o patrimônio dele em dólares. Com 30 anos de idade, 1 milhão de dólares. E aí, quando a gente olha esse gráfico, realmente ele começa, né, a gente olhando a barra, né, pequena, e depois ele já começa aumentando o seu patrimônio. Ali com 52 anos de idade, 376 milhões de dólares, e ali começa a entrar na casa do bilhão aos 56 anos. E aqui esse gráfico ele mostra o Warren Buffett com até 89 anos de idade, com 73 bilhões de dólares do seu patrimônio. Hoje ele está com 94 anos de idade, como eu disse, ele já está na casa dos 150 bilhões, é a última informação que eu tenho. Então aqui é só para ilustrar, né, realmente essa evolução do investimento, do patrimônio do Warren Buffett. E realmente como ele começou desde pequeno, desde os 10 anos de idade, realmente ele teve um fator precioso, né, que é o que está no composto, na composição, na fórmula da riqueza. Quando a gente olha, né, quando a gente começa a investir, a gente tem o nosso aporte, que é o dinheiro que você coloca para investir, você tem a taxa de retorno, que ela varia, então ela pode ser 0,6 ao mês, enfim, então depende do tipo de investimento, se é uma renda fixa, uma renda variável, e você tem algo que é muito precioso, que é o segredo do Warren Buffett e de todas as pessoas que investem, que é o tempo. Então ele tem a habilidade dele, as decisões, todo estudo, enfim, toda a experiência e conexão com outras pessoas, lógico que ele teve, a habilidade de investir, mas o segredo realmente é o tempo. Então o sucesso dele e o sucesso das pessoas que investem realmente é o tempo. Então aqui a lição que fica da lição 3 é: confie no efeito composto. Por quê? É importante, né? Quando a gente olha o patrimônio do Buffett, realmente ele conseguiu bilhões ou mais de 90% ali com uma idade mais avançada, né? Acima dos 83 anos de idade. Então, o confiar no efeito composto, que é essa lição 3, independente se eu começo a investir com 10 anos de idade, ou com 20 anos, ou com 40 anos, nunca é tarde para investir. Mas realmente confiar no tempo, confiar nesse efeito composto faz toda a diferença.
Partindo para a lição 4, eu começo falando de uma história de um rapaz chamado Jesse Livermore. Ele foi um maior operador de ações na época dele, nasceu em 1877. Para a gente ter uma ideia, né? Aos 30 anos de idade, a fortuna dele já equivalia a 100 milhões de dólares em valores atualizados. Então eu começo contando a história dele. E aí, por a gente fala, né, na época lá de 1929, a gente teve, né, a Grande Depressão, né, teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e realmente, inclusive relatos, né, que pessoas cometeram suicídios, né, algumas pessoas se mataram realmente até diante de dinheiros, né, grandes fortunas que tinham investido, e acabou realmente com a queda, acabou realmente muita gente perdendo muito dinheiro e muitas pessoas acabaram se suicidando. E a história dele, desse rapaz, Jesse Livermore, realmente ela foi uma história de sucesso, inclusive, né? Tanto é que num único dia, né, nessa época da queda que teve, da quebra, em um único dia, ele ganhou equivalente a 3 bilhões de dólares. Mas por quê? Mesmo com a queda. Como ele tinha muito conhecimento, muito experiente em investir, o que ele fez? Então imagina um produto a 100 reais. Como ele tinha bastante experiência, ele imaginou que realmente ia ter essa queda. Então o que ele fez? Ele vendeu, já fez uma venda a descoberto para poder lucrar nessa queda. Então somente nessa queda ele lucrou esses 3 bilhões de dólares. Então essa é uma história de sucesso. Em contrapartida, a gente tem uma outra história chamada de um rapaz chamado Abram Germansky. Ele era também um multimilionário no setor imobiliário, só que ele teve o oposto, né? Realmente ele acabou realmente perdendo toda a fortuna dele, inclusive a esposa, teve que acionar a polícia nessa época que teve a Grande Depressão, porque realmente a fortuna dele realmente foi muito para baixo e ele acabou realmente tendo um problema, né, de depressão e tudo mais, acabou saindo de casa, ficou dias fora de casa. Inclusive a história aqui ela não mostra, não dá certeza se inclusive ele não tirou a própria vida também, mas que ele realmente acabou saindo de casa. Então aqui a história realmente ela mostra dois lados, um lado de sucesso e um lado que realmente de insucesso, onde realmente o rapaz acabou perdendo toda a fortuna. Porém, tem um ponto aqui, um ponto nessa história, que 4 anos depois, em 1933, né, próximo disso, o mesmo rapaz, o Livermore, que teve o sucesso e teve em um único dia 3 bilhões de dólares, ele acabou depois, lógico, com tanta confiança, né, tantos ganhos, ele acabou realmente fazendo investimentos errados, começou a fazer apostas atrás de apostas e acabou realmente perdendo tudo na Bolsa de Valores. Final da história, ele acabou realmente se suicidando, tirou a própria vida, e o outro rapaz, mas aqui a história não finaliza se ele tirou a própria vida ou não. Então, no final da história, realmente foi bem ruim para ambos. E qual que é a lição, né, que a gente deixa aqui na nossa quarta lição? Guardar dinheiro é uma coisa, manter é outra. Então, até o próprio livro comenta, né? Ambos eram muito bons em ficar ricos, mas igualmente ruins em continuar rico. Então, guardar é uma coisa, continuar, manter é outra. Então, é importantíssimo, né, definir metas, né, realmente colocar alguns parâmetros para que realmente não tenha nenhum tipo de problema. Investimento a longo prazo, né, ele é recomendado e realmente muitas pessoas têm um retorno muito bom. Mas realmente você definir metas, né, você realmente saber e aprender a estudar, né, para tomar as melhores decisões, realmente ele é muito importante, muito relevante. Olhando para a lição 5 agora, uma história de um psicólogo chamado Angus Campbell. Ele é um psicólogo que trabalhava numa universidade de Michigan. Ele nasceu em 1910 e ele fez uma pesquisa justamente na época que realmente a psicologia ela olhava um lado negativo das pessoas. Então realmente ela procurava estudar o lado negativo das pessoas, o porquê que as pessoas estavam com depressão, com ansiedade, enfim, com alguns problemas de saúde. Porém, esse psicólogo ele queria entender o outro lado. Por que algumas pessoas eram mais felizes. Então ele acabou fazendo uma pesquisa para olhar o outro lado. E realmente no final da pesquisa ele acabou concluindo que não era nem o nível de renda, não era porque o cara ganhava mais, não era por conta do nível de instrução, né, tinha um status, um nível de instrução muito maior. Não era por conta disso, que essas pessoas realmente eram mais felizes. E aí ele até conclui, eu vou ler aqui para ficar bem claro. Qual foi a conclusão da pesquisa? Ter uma forte sensação de estar no controle da própria vida é o indicador mais confiável de sentimentos positivos de bem-estar do que qualquer uma das condições objetivas de vida a que costumamos prestar atenção. Então aqui é bem interessante, né?
Porque aqui não é o dinheiro realmente de fato mostra aqui o que deixou mais a pessoa, mais aquelas pessoas mais felizes, mas sim a sensação de estar no controle da própria vida. Ou seja, fazer o que quer ou quando quiser, estar com as pessoas, enfim, ter o estilo de vida que aquela pessoa deseja. Peraí, mas aqui a gente pode abrir um parênteses, mas para ela ter essa liberdade, esse controle, ela também tem que ter um dinheiro, tem que ter realmente uma sustentação, uma base confiável, uma segurança financeira. E realmente, a gente abre, lógico, várias opiniões aqui. Mas realmente, seguindo nesse sentido de que realmente o dinheiro realmente ele é importante, fundamental, ele entra como ferramenta. Então, o valor aqui do dinheiro ele entra como uma ferramenta que, obviamente, ele vai trazer essa felicidade. Ele é a capacidade que nos dá de termos o controle sobre o tempo. Então, realmente, ele entra como ferramenta. O mais importante aqui, segundo essa pesquisa, realmente é ter o controle da própria vida. Então, a quinta lição é o maior dividendo, lucro, que o dinheiro pode trazer é o tempo. Então, essa é uma baita lição, é a quinta lição que nos deixa esse livro. Olhando para a sexta lição, conta da experiência do próprio autor do livro, quando ele era manobrista, lá em 2000, em Los Angeles, ele encontrou o rapaz, e todo dia esse rapaz ele ia para aquele estabelecimento com um carro que era uma Porsche. Todo dia com uma Porsche. Porém, numa determinada semana, ele chegou lá com um Honda velho, um carro muito mais velho. Então ele estava indo todos os dias com uma Porsche, e depois ele acabou indo com um carro mais velho. E ele acabou perguntando para ele, mas cadê a Porsche, aquele carro caríssimo que você estava vindo trabalhar com ele? Ele falou, então, o veículo foi tomado por conta de falta de pagamento de prestações. E aí por isso que ele acabou indo com o carro mais velho. Então aqui a gente fala de fortuna, a gente fala daquilo, quando a gente olha uma fortuna, a gente olha e obviamente a primeira impressão que a gente tem, vendo alguém, por exemplo, aqui com uma Porsche caramba, esse cara realmente é muito rico, né? Ou tem uma fortuna muito grande, tem uma diferença de riqueza e fortuna. Então, é o que está nos nossos olhos, obviamente. A gente fala, pô, esse cara com certeza tem liberdade financeira, às vezes essa é a primeira impressão que a gente tem. Então, a gente tem uma tendência de presumir a fortuna dos outros aos nossos olhos. Mas aqui o livro ele comenta, fortuna são os carros de luxo que nós não adquirimos ainda. Os diamantes, o relógio de ouro, uma pulseira de ouro, uma viagem de primeira classe que a gente ainda não comprou. Então isso é a fortuna, segundo o livro. E aqui até um investidor, Bill Mann, ele escreveu, ser rico é gastar o dinheiro que você tem, não o dinheiro que você não tem, simples assim. Então é uma frase muito óbvia, mas realmente faz e nos ajuda muito a entender. E aqui a riqueza, a diferença de riqueza e de fortuna a riqueza ela tem a ver com o rendimento que nós temos atual. Então, ou seja, o carro, por exemplo, a Porsche que o cara tem, certamente, óbvio, ele tem, e é para ter um dinheiro para manter esse carro, para pagar as prestações mensais. Então, isso a gente pode chamar de riqueza. E fortuna é algo escondido. Então, a fortuna é algo que a gente ainda não está vendo. É uma receita que a gente ainda não gastou. Um exemplo bem legal que a gente pode dar de riqueza e fortuna é quando a gente compara praticar um exercício físico com uma dieta. Quando eu pratico exercício, é como eu ser rico. Como assim? Eu fiz meu exercício físico, me esforcei pra caramba, gastei bastante caloria, e como eu fiz isso, eu mereço uma recompensa, vamos dizer assim, eu mereço aquele pudim calórico, porém o pudim é a fortuna. Eu ainda não posso comer esse pudim, porque eu ainda estou fazendo exercício físico, eu estou ainda mantendo a longo prazo uma meta, uma caloria que eu coloquei que eu preciso queimar. Então o pudim é a fortuna e o exercício físico é ser rico. Então vamos lá, qual que é a sexta lição? Fortunas são ativos financeiros ainda não convertidos em coisas que podem ser vistas. Então essa é a nossa sexta lição. Olhando aqui já para a penúltima lição, a sétima lição do livro, eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Então, como eu sendo um investidor A e você sendo investidor B. Eu, como investidor, eu tenho um rendimento de 8% e você como 12% um rendimento anual. Ou seja, o meu rendimento ele é menor que o seu. Porém, eu sou mais eficiente, inclusive eu gasto metade do que eu ganho e invisto esse dinheiro. Então eu gasto metade do meu salário, eu gasto menos. Porém, você com um rendimento maior que o meu, 12% ao ano, você gasta cada vez mais. Quanto mais você ganha, mais você é promovido e ganha, mais você gasta. Então você é menos eficiente que eu. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? E é o cuidado que a gente tem que ter, o reflexo que a gente tem do ego, quando a gente ganha mais ou a gente quer gastar mais. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então não é uma forma de a gente gastar o dinheiro para mostrar para as pessoas muitas vezes que a gente tem. Então, lógico, aqui é um ponto de vista que o livro nos traz,
né? E claro, acho que misturando também com uma opinião, né, uma opinião própria, de a gente ter um alerta, de a gente olhar de uma forma realmente delicada para isso. Quanto mais eu ganho, mais eu vou gastar, né? Por que não realmente definir metas, né? Sentar, fazer um planejamento financeiro. Então, esse é um alerta. E aqui essa lição é: aumente sua renda aumentando a sua humildade. Poxa, então quando a gente define as economias, né, com a folga entre o meu ego e os rendimentos, faz diferença. Então, um cuidado que a gente tem que ter aqui quando a gente fala quando a gente aumenta as rendas. Então, aquele que tem um rendimento menor, no meu caso de 8%, inclusive posso alavancar ainda mais o meu patrimônio, mesmo tendo um rendimento menor ou ter menos conhecimento que aquela pessoa que ganha bastante, mas também gasta bastante. Então é um cuidado que a gente tem que ter. A oitava lição e última lição, ela envolve realmente tem um envolvimento com o tempo, né, com o passar do tempo. E aqui ele conta também a história do próprio autor do livro, que conheceu, né, tinha um amigo que tinha um sonho de infância de ser médico. Desde a adolescência ele queria ser médico, lutou muito, trabalhou muito para isso, e depois de 10 anos que os alunos da própria classe dele conseguiram, ele conseguiu depois de um bom tempo, depois de 10 anos. Ele conseguiu ser médico, se formou, e ele encontrou, né, o autor do livro, inclusive depois de um tempo, eles se conversaram, ele perguntou: e aí, como que tá a carreira, como que tá o trabalho? E o formado, né, o médico respondeu: cara, que trabalho horrível. Realmente eu não tô gostando, uma carga enorme, uma jornada de trabalho muito grande, realmente não tá legal, tá bem estressante, realmente tá horrível realmente. Foi esse o resumo que ele colocou depois de anos que eles se encontraram. Um outro exemplo, uma outra história, e aí toda criança, né, toda criança ela pensa né, não toda criança, obviamente, né, mas uma boa parte das crianças de 5 anos, enfim, elas pensam em dirigir um carro, um trator, enfim, um caminhão. Depois que elas crescem, elas começam a enxergar de uma forma diferente, né? E aí até o livro comenta, né? Na adolescência eles já começam a mudar, pensam, né, em ser advogado, ou o próprio médico, que foi o exemplo que eu acabei de colocar. E aí conta também a história aqui de um cara que se formou, né, e virou advogado, e realmente ele enfrentou também várias jornadas longas, inclusive sem ver a família, enfim. Então, ambos, tanto o médico como o advogado, com salários bons, ótimos salários, porém enfrentando dificuldades, enfrentando problemas de estresse, enfim, jornadas de trabalho muito longas. E aqui, obviamente, nada, um parênteses, né, nada, nenhum ponto contra o médico ou contra o advogado, contra a profissão. São só exemplos que o livro nos traz, que nos ilustram. E pode ser qualquer outra profissão, administradores, enfim, qualquer outra profissão. Mas o ponto aqui né, o livro nos traz e fala sobre comportamento. Então, não olhar no rendimento, né, o retorno financeiro, né, o salário que muitas vezes as profissões podem nos trazer, mas também olhar outros pontos, né? E aqui essa lição, realmente a oitava e última lição esteja preparado, as coisas podem mudar. E de fato podem mudar, né? O cenário econômico pode mudar, nós tivemos recentemente a pandemia, enfim, cenários, né? A nossa vida pode mudar, nós podemos nos, né, conectar com outras pessoas, novos ambientes, né? A família pode aumentar, né? Pode vir casamento, pode vir filhos, então as coisas podem mudar. Então, uma lição que fica. E o planejamento de vida, planejamento financeiro, olhar para as áreas da vida faz todo sentido aqui para a gente olha para as mudanças, né? Então, o cuidado também para não interromper ou para não perder um investimento a longo prazo diante dessas circunstâncias, diante das mudanças. Então, manter um investimento a longo prazo faz todo sentido. Nós vimos, né, o patrimônio do Warren Buffett, então conforme o tempo o patrimônio vai aumentando, né? E o segredo realmente aqui, olhando para essa lição, está na perseverança. Está no planejamento, obviamente, mas também está na perseverança. Equilibrar, quem sabe, as áreas da vida aqui é essencial. Então essa é a oitava lição e última. Essas são as 8 lições que eu trouxe para vocês. Espero ter ficado claro, espero que vocês tenham gostado também das lições. Eu fico por aqui, abra o seu livro.